crianças! Oi, professora! A aula vai começar! Oba! Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço um. Agora vou me sentar. Atenção, a aula vai começar. Dois amigos eu vou abraçar. Abraço um. Abraço dois, professora também. Vou me sentar. A aula vai começar. Antes de iniciarmos a nossa aula, né, vou dar aquela revisada, certo, da reta numérica, tá bom? Eu tenho aqui uma reta numérica, certo? Ela está enumerada de 0 a 7, certo? Entre o 0 até o 1, eu vou ter 10 tracinhos aqui, ó, certo? Entre o 1 e o 2 também vou ter aqui, ó, 9 tracinhos, 10 não, 9 tracinhos. 9 tracinhos, certo? Entre o 2 e o 3, 9 tracinhos, certo? Ok? Só que aqui é uma reta que eu não tenho os tracinhos aqui, mas eu sei que vai ter esse intervalo de 9 tracinhos no meio, para poder vir um outro número, ok? Isso aqui é uma reta numérica. Eu vou colocar na reta numérica esses números que estão aqui, ó, os números decimais, certo? Eu vou ver aqui, o primeiro é 1,2, certo? Eu vou olhar para o primeiro número, que ele vou localizar ele na reta numérica, que é o número 1. Então, ele vai estar aqui no 1, certo? Ele vai começar do número 1, tá bom? Na reta do número 1. E eu vou olhar aqui esse outro próximo número, que é o 2, certo? Então, depois do 1, eu vou colocar 2 tracinhos, que vai ser onde ele vai localizado. Aqui, ó, 1,2. Então, ele vai estar bem aqui na reta numérica. 1,2, certo? Coloquei 2 tracinhos, certo? Viu como é fácil localizar na reta numérica? Não é difícil. Ó, o próximo número. Ele vai estar, vou olhar o primeiro, que é o 0. Então, ele vai estar na parte do 0, depois do 0. Como é o segundo número é 5, então eu vou fazer 5 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai estar bem aqui, ó, 0,5, certo? Viu só? O próximo é 2,5. O 2, que é o primeiro número, eu vou localizar na reta numérica. Então, ele vai estar aqui depois do 2. O 5, ele vai estar no quinto tracinho. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai estar ele vai estar aqui, ó, 2,5. Tia, eu não quero fazer os tracinhos. Posso fazer desse jeito? Pode, não tem problema nenhum. Vou fazer o 3,7 sem tracinho, ó. Ele vai estar no 3, depois do 3, e ele vai estar no 7º tracinho, certo? Eu não vou colocar os tracinhos, então eu vou pensar aqui, certo? Que ele vai estar mais ou menos bem aqui, ó. 3,7. Pronto, ele vai estar aqui, ó, nesse tracinho, certo? Ah, tia, eu vou colocar para me localizar melhor. Então, pronto, você coloca. Fica opcional de vocês, tá certo? Então, esta foi nossa pequena revisão sobre reta numérica, tá certo? Vocês colocar os números decimais na reta numérica. Agora, vamos dar início ao nosso conteúdo novo da nossa aula de hoje. E crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, certo? Iremos dar continuidade à relação dos números, né? Nós estamos estudando os números racionais, né? Conhecido como os números decimais, certo? E hoje nós vamos estudar comparação
de números decimais, certo? Nós vamos comparar os números, quando é que a gente sabe a relação dos números decimais, quem é maior e quem é menor, tá certo? Antes de começarmos a nossa aula, vamos ver um pequeno vídeo falando sobre comparação de números decimais. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre comparação de números decimais. Estão preparados? Então, vamos lá! Para saber qual é o maior e qual é o menor número decimal, basta ir comparando os números da esquerda para a direita. É como na ordem alfabética do português. Por exemplo, vamos colocar esses números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Qual é o maior número entre esses? Bom, primeiro eu vou olhar para os números inteiros. Logo eu percebo que o 36 2/10 é o maior. E agora, temos vários números iguais. Então, se temos números iguais, temos que pular para a próxima casa, os décimos. Qual é o maior número entre os décimos? Temos 3 números iguais, então vamos pular para a casa dos centésimos. Qual é o maior número? Bom, aqui não tem nada, então é 0. Aqui tem um 2 e aqui tem um 5. Então esse é o maior entre esses números. Em seguida esse e depois esse. Ainda faltam esses números. Pela casa dos décimos já percebemos que esse é o maior. E esses dois, qual é o maior? Aparentemente, esse é maior, mas quando colocamos um 0 aqui para igualar as casas decimais, percebemos que 20 é maior que 19. Então, esse é o nosso próximo número e esse vem depois. Quando você tiver dificuldade de saber qual é o maior número, é só igualar as casas decimais. Qual é o maior número entre esses? 999 milésimos, o inteiro 189 milésimos, ou o inteiro e 2/10. Se você pensou em dizer 999 milésimos, você se esqueceu de observar o número inteiro. Nesse caso aqui temos um 0, e 0 é menor que 1, então só pode ser um desses dois. Qual desses dois você acha que é o maior? Se você disse o inteiro 189 milésimos, você se enganou. Pois se igualarmos as casas decimais com um 0, perceberemos que 200 milésimos é maior que 189. Então, na ordem decrescente, o maior é 1 inteiro e 2/10, ou 1 inteiro e 200 milésimos, que é a mesma coisa que 2/10. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Então, crianças, vocês perceberam, né, através do vídeo, que precisamos olhar, né, bem direitinho as casas decimais, certo? Da esquerda para a direita, certo? Como se fosse a ordem do alfabeto, certo? Iremos fazer essa prática através dos nossos exercícios, tá bom? Agora nós vamos para o livro, ok? Coloquem agora na página 77 o livro de vocês. Agora na página 77 do livro de vocês, certo? Comparação de números decimais. Acompanhe aí. A comparação de números decimais está presente em diversas situações do cotidiano. Se a gente vai no mercantil, né, tem os preços das coisas, né, dos produtos, certo? E através desses preços dos produtos, podemos também fazer a comparação, tá bom, de valores, né? O preço do arroz, o preço do feijão, que eles estão em números decimais. Como eu já falei para vocês, números decimais são números que têm vírgula. Podemos comparar números decimais utilizando uma reta numérica. Aula anterior, passada, né, nós estudamos a reta numérica. Vamos ver aqui uma situação que tem aqui, ó. Mateus é colecionador de histórias em quadrinhos. Ele encontrou diversos quadrinhos para comprar. Cada um dos preços são diferentes. Observe aqui o que ele anotou e a posição que está na reta numérica. Temos aqui o preço 3,54, 2,50, 3,75 e 1,90. Esses números aqui estão fácil para colocar na reta numérica, certo?
Primeiro, quem é que eu vou observar? O menor número. Olhando para cá, o menor número é quem? Olha só, esse aqui, ó. 1,90. Lembra que ela falou sobre o número do vídeo? O número inteiro, ó. Esse é 3, esse é 2, e esse é 3, e esse aqui é 1. Então, 1,90 vem primeiro. Então, ele vai estar bem aqui na reta numérica, ó. Ele vai estar no 2? Não, porque ele não é 2 ainda, certo? Ele vai estar mais ou menos bem aqui, ó, 1,90, certo? Como é que eu sei que aqui eu tenho que marcar nesse espaço, tia? 1, certo? O número inteiro, você sabe que ele vai estar aqui depois do 1, tá bom? E o 90, você vai olhar para o número 9, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando for no 9, no tracinho, você faz 1,90, certo? Estudamos isso na aula passada. Depois, o outro menor número vai ser esse aqui, ó, 2,50, porque esse é 3 e esse é 3, certo? Então, vai ser depois do 2, eu vou olhar aqui o número inteiro, e vou contar os 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando for no quinto tracinho, você faz 2,50, olha só. Não tem como errar isso aqui. Agora vem a dúvida, eu tenho 2, 3 aqui, ó, certo? Então, eu vou olhar para a segunda casa, que é o décimo. Olha aqui, ó, certo? Então, quando eu olhar para cá, esse 5 e o 7 é o quê? Maior, né? Então, quem vai vir depois? 3,54, que é menor. Então, vai ser depois do 3, que é o número inteiro. Quando tiver no 5, olha só, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou colocar realmente no 5, vou colocar mais ou menos no meio, ó, por causa do 4 aqui, ó. Certo? Então, ela vai ficar mais ou menos bem aqui, ó. Certo? E o último, 3,75. Vou contar até o 7. Não vou colocar no 7 por causa desse 5, vou colocar mais ou menos no meio. Então, ele vai ficar mais ou menos bem aqui, ó, certo? Não é difícil colocar na reta numérica, é só prestar atenção. Vamos continuar. Desse modo, podemos visualizar que 1,90 é o menor preço e 3,75 é o maior, de acordo aqui que nós colocamos aqui na reta numérica, ó, que estava na reta numérica, tá certo? Vamos agora para a página 78. Na página 78, certo? Vamos dar continuidade. Nós temos aqui um outro exemplo, certo? De comparação de números decimais. Veja outra situação que podemos comparar os números decimais. Marcos possui as seguintes opções de lanche na cantina de sua escola. Observe os preços da tabela. Nós temos aqui uma tabela, tem o produto, o sanduíche natural, o suco e croissant. Acho que é esse daqui o nome. Temos o preço do sanduíche, R$ 4,90. O suco, R$ 4,50. E o croissant, R$ 3,90, certo? Então, temos aqui o preço. Pergunta-se. Entre o suco e o croissant, olha só, o suco, R$ 4,50 e R$ 3,90. Qual deles é o mais barato? É só olhar para o número inteiro, olha. Esse é 3 e esse é 4. Então, o mais barato é quem? É o croissant, né? Quando os dois números decimais têm as partes inteiras diferentes, o maior é sempre aquele que tem a maior. Esse aqui, o suco é maior, porque o 4 é maior do que o 3, certo? Entre o sanduíche natural e o suco, agora nós temos iguais, ó. Esse e esse, eles são o quê? Iguais o 4, ó, certo? Aí pergunta-se, qual é o mais barato? Aí eu vou olhar para a segunda casa, que é o décimo. Aí esse é 9 e esse é 5. O 5 é menor, não é? Então é mais barato. Então, 4,50, que é o suco, é mais barato. Quando os dois números decimais têm as partes inteiras iguais, o maior é sempre aquele que representa a maior parte decimal, que nós olhamos o décimo, certo?
Vamos agora para um pequeno exercício que tem aqui na página 78, certo? Mão na massa. Temos aqui, consulte as informações do rótulo. Nós vamos prestar atenção nessa informação aqui desses números, ó, a composição, certo? Da água mineral para responder as perguntas, tá bom? Vamos prestar atenção nesses números aqui, ó. O meu tá pequenininho aqui, certo? Mas a tia tá aqui com o livro do lado, eu vou observar aqui através do meu livro, tá bom? E vocês observem de vocês aí. A pergunta está na página 79. Vamos lá? Pronto. Na página 79 temos ó, o item A. Vamos para o item A. Qual é o elemento da composição química que aparece em maior quantidade em litros de água mineral? E qual é a menor quantidade? Então, eu vou colocar aqui dentro. Vocês têm um tracinho aí, certo? Vocês têm dois traços. No primeiro traço, vamos colocar o maior. E no segundo traço, vamos colocar o menor, certo? Vamos voltar para cá, ó. Vocês vão observar esse quadro aqui, certo? Que está na página 78 do livro de vocês. Vamos ver quem é o maior. Observando o quadro, vou observar aqui o meu quadro. Eu vou olhar para a parte inteira, certo? A primeira da esquerda, a parte inteira. A parte inteira, olha só, é o bicarbonato, certo? Ele tem 105 na parte inteira. Então, já sei que ele é o maior. Então, vou colocar aqui o nome dele, ó. Vou até colocar o valor dele aqui do lado, ó, que ele é 105,15, certo? A parte inteira dele aqui, ó, 105, ele é o maior, certo? Eu vou observar a parte inteira. Agora, olhando para a parte inteira, quem é o menor? Aqui, ó, vou olhar aqui no meu, hein? Olha aí um de vocês. O estrôncio. Certo? O estrôncio, vocês podem ver, tia, mas tem vários zeros aqui. Como tem vários zeros, nós vamos olhar para a parte decimal, né? Que é o primeiro, né? E como nós podemos observar a parte decimal, aí fica faltando o fluoreto, né? Que também tem um zero, e o estrôncio. Eles dois têm zero. Aí eu vou olhar para a outra parte, que é o centésimo, né? A outra casa, você vai pulando as casas. O fluoreto tem o 5, certo? E o estrôncio tem o 2. Por isso que o estrôncio, vou colocar aqui o nomezinho dele. Estrôncio, ele é o menor, certo? O que foi que a gente observou? Ó, essa partezinha aqui, ó, centésima dele. O fluoreto era 5, certo? E o estrôncio é 2, então por isso que ele é menor, tá bom? Então a A fica o maior bicarbonato, menor estrôncio. Muito bem. Vamos agora para o item B. No item B pergunta: em 1 litro de água mineral há mais fluoreto ou cloreto? Eu vou colocar aqui dentro, certo? O fluoreto para a gente comparar. Fluoreto. O fluoreto é 0. Olhe na tabela aí de vocês. 0,5. O cloreto é 0,13. Ele pergunta quem é que tem mais, certo? Então, nós vamos dar uma olhada quem tem mais. Vamos comparar aqui, ó. Coloquei os dois aqui, certo? Essa não é a resposta, tá bom? Eu coloquei os dois. A primeira parte inteira dos dois tem 0. Vou para a segunda aqui, ó, que é o décimo. Esse é 0 e esse é quanto? É 1. Então, já posso observar que o cloreto, ele tem mais, né? Ele é maior do que o fluoreto, certo? E vamos ver a pergunta, ó. Em 1 litro de água mineral, há mais fluoreto ou cloreto? Então, há mais o que? Cloreto.
Então, a resposta que vocês vão colocar é cloreto, certo? Ok? Eu coloquei o fluoreto aqui só para a gente comparar, para a gente ver direitinho quem era que tinha mais, tá bom? Muito bem, então vocês vão colocar essa daqui, ó. Vamos agora para o item C. No item C, pergunta-se: há mais ou menos de 10 miligramas por litro de magnésio na água mineral? Quanto a mais? Então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar o 10 e vou diminuir, certo? Pelo magnésio. Olhando para a nossa tabela, o magnésio 9,83. 9,83. Para me saber quanto tem, né, a mais ou a menos, certo? Então, se você diminuir, certo? Tia, eu não sei diminuir ainda com números decimais, porque ainda não tivemos essa aula, certo? Não se preocupe, que mais na frente, nossa próxima aula será operações, certo? Que eu vou ensinar vocês a diminuir número inteiro por decimais e números decimais por decimais, tá certo? Não se preocupe que iremos ter essa aula, tá certo? Essa é porque esse item, né, caiu nessa atividade de hoje, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou fazer, certo? Na nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo será operações de números decimais por número inteiro, números inteiros por decimais e vice-versa, tá certo? Então, se eu diminuir aqui, vai dar 0,17. Se eu somar 9,83 com 0,17, ele vai obter o número 10, tá certo? Então, a resposta vai ser o seguinte: quanto a mais ou a menos? A menos, né, 0,17, certo? Então, nós temos a menos, não a mais, porque não passou de 10, certo? Então, a resposta vai ser esse daqui, ó, 0,17. Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte: com base no rótulo da água, eu vou colocar aqui dentro o sulfato e o estrôncio. O sulfato é 0. Coloquem dentro, a gente vai comparar os dois, 0,2. Certo? O estrôncio é 0, bem parecidos, né? Mas um pouco são diferentes, viu? São muito diferentes, certo? Esse porque eu tenho só um décimo e esse eu tenho centésimos, certo? O que é que ele pergunta? Qual dos dois números é maior? O que é que a gente vai observar? Como eu falei para vocês, vou até colocar aqui na outra cor. O número inteiro, ó, os dois são 0, certo? Agora eu vou para a parte decimal. Esse é 2 e esse é 0. O 0 é menor. Então, já sei que o 0,2, ele é o quê? Ele é maior. Então, perguntas, qual dos dois é maior? Vou colocar aqui, maior 0,2, né? Por que que ele é maior? Porque representa 2 décimos nas partes do décimo, ó, 2 décimos. E o outro representa 2 centésimos. Deixa eu colocar aqui. 2 centésimos. E eu sei que o décimo é maior que 2 centésimos, certo? Isso aqui eu já sei que 2 décimos é maior do que 2 centésimos, certo? Então, pela ordem, ó, das classes eu já sei, tá certo? Ok? Por isso que esse aqui é maior. Na nossa terceira questão, temos aqui nossa terceira questão. Use o quadro posicional. Nós vamos fazer um quadro posicional, certo? No livro de vocês não tem espaço, no meu também não tem, certo? Para fazer o quadro posicional.
Eu vou fazer para vocês e vamos colocar todos esses números aqui. Que números, tia? Esses números aqui, tá certo? Dentro do quadro posicional, tá bom? Vocês vão fazer aonde? No caderno de vocês. Peguem o caderno de vocês. Enquanto vocês pegam o caderno, eu vou me organizando aqui para fazer esse quadro, tá bom? Regra aqui, ó. No quadro de ordem, todos os números do rótulo da água mineral que estão entre 0 e 1, certo? Tem alguns que não estão entre 0 e 1, então não vou colocar. Só os que estão entre 0 e 1, ok? Vamos ver quais são os números que nós vamos colocar lá. Vamos lá? Peguem o caderno de vocês. Nosso item A, certo? No caderno de vocês, vocês vão fazer este quadro aqui, ó, ok? A parte inteira, que são as unidades, a vírgula, aí vem a parte decimal, que são os décimos, centésimos e o milésimos, tá certo? Este é o quadro de valor. E os números que vocês vão colocar aqui dentro, que já está feito, vai ser esses números aqui embaixo, que são os números da A, que ele diz entre 0 e 1. Então, os números todos menores que 1, certo? Que são esses 0,13, 0,05, 0,8, 0,2 e 0,02, certo? O 0,13, ó, ele tem décimos e centésimos, então ele vai para os centésimos. Quem é que vai ficar no centésimo? É o 3, ó. 3 aqui, ó, no centésimo, como vocês podem ver, certo? Deixa eu colocar aqui o lápis. Pronto, o 3 aqui no centésimos, certo? O 1 vem para o décimo, o 0 vem para a unidade. E a casa do milésimo, como não tem ninguém, você coloca o 0, certo? O próximo número é 0,05, também é centésimo. O 5 no centésimos, o 0 no décimos e o 0 no inteiro, certo? Aqui já é diferente, ó, 0,8 ele está em décimos. Lembra que eu falei depois da vírgula, quando só tem um número é chamado de décimos. Então, o 8 vai ser no décimo, o 0 no inteiro, e vai ficar faltando o centésimo e o milésimo. Você completa com 0, que ficar faltando. Temos agora 0,2. 0,2 também é décimos. Depois da vírgula só tem um número. O 2 no décimo, o 0 no inteiro e o restante que fica faltando, coloca-se o 0. E agora temos o último número, 0,02. Depois da vírgula, ó, eu tenho quantos números? 2 números. Certo? Quando eu tenho 2 números, ele é chamado de centésimos. Então, vai ficar o 2 no centésimo, o 0 no décimos e o outro 0 no inteiro. E o restante você completa com 0, certo? Este é o quadro, tá bom? Que vocês vão fazer na A, no caderno de vocês, certo? Não tem como errar isso aqui. Lembrando, depois da vírgula, quando eu tenho só um número, décimos. Quando eu tenho 2 números, centésimos. Ok? No item B, certo? Como vocês podem ver aí, vocês vão colocar na ordem, certo? Ou vocês vão completar as ordens com zeros. Compare os números decimais que você escreveu na linha e nós vamos registrar aqui na ordem crescente. Tá aqui os números, já coloquei aqui embaixo, certo? Vou abaixar aqui mais um pouquinho, pronto. Agora eu vou colocar na ordem crescente. Do menor para o maior. Tenho que ver primeiro quem é o menor número aqui, certo? Todos são 0 no número inteiro. Então, vou ver a parte decimal, o segundo número, que é esse daqui, ó. Certo? Esse aqui é 2, já tá fora. Esse aqui também é 1, já tá fora. Então, vai sobrar esse e esse daqui, ó. Certo? Todos dois são 0 na parte decimal. Agora eu vou para o centésimo. É o 5 e esse aqui é o 2. O 2 ele é menor que 5. Então, esse daqui, 0,02, vai ficar aqui no começo. Vou tentar colocar ele aqui, ó. 0. Vocês coloquem no traço, tá? 0, 2.
Pronto, certo? Ele é o primeiro. Como eu já fiz ele, vou riscar ele aqui, ó. Ok? Agora, vamos ver quem vai ser o próximo. Eu vou apagar aqui. O próximo vai ser 0,05, certo? Porque, ó, só tem ele aqui, ó, no décimo, certo? Que é 0. Então, vai ser aqui o próximo 0,05. Tô fazendo um pouquinho aqui mais para baixo para vocês verem se dá para identificar direitinho, tá certo? Esse aqui também já foi, vou riscar ele. Pronto. Agora vamos analisar os próximos. Todos são inteiros, 0. O segundo, agora a parte decimal, décimo, 1, 8 e 2. Quem é primeiro? O 1, tia. Muito bem. Então, esse aqui vai ser o próximo. 0,13. Pronto, já fiz esse. Agora eu vou analisar o décimo desses daqui, ó. Certo? Nós temos o 8 e o 2. O 2 é menor que o 8, então vem para cá, ó. 0,2. Já fiz esse, agora sobrou só esse, 0,8, que eu vou colocar aqui, ó. 0,8. Ele é o maior. Quem é o menor? 0,02 e o maior 0,8, certo? Então, esta aqui é a ordem que vocês devem colocar aí, certo? Na B, no livro de vocês, tá bom? Vamos agora para o item C. Escreva no seu caderno, porque não tem espaço no livro, a leitura dos números decimais. Vamos para a leitura. Vou fazer aqui, ó. Vou diminuir aqui o tamanho. Vamos ver quem é o primeiro que eu vou fazer, ó. 0,13. Deixa eu apagar aqui para mim, para vocês observarem. Ó, esses números aqui, a leitura, ó. Vamos fazer na ordem que a gente fez aqui, ó. Vou colocar essa ordem aqui na outra página, para a gente fazer na ordem, tá bom? Do menor para o maior, certo? Agora, no item C, já tem aqui os números, eu coloquei os números aqui em cima, certo? Esses números já estão na ordem crescente que nós fizemos no item anterior, certo? Eu coloquei eles aqui só para mim observar como vai ser a leitura deles que eu vou escrever aqui, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro é 0,02, ou seja, a leitura dele depois do zero eu tenho duas casas decimais, certo? Então, ele está no centésimo. Então, vai ser 2 centésimos. Ok? Pronto. A mesma coisa vai acontecer com esse 0,05. Depois, ó, eu tenho duas casas decimais, também é centésimo. Então, vai ser 5 centésimos. Ok? Aqui, tia, por que a senhora não está fazendo a leitura do zero inteiro? Porque não existe leitura quando é zero inteiro. Não tem nenhum número aqui dos inteiros, certo? Então, não vou fazer a leitura dos inteiros. Aqui eu também tenho dois números depois da vírgula, também é centésimos. Então, vai ser 13 centésimos. Esse aqui já muda. Depois da vírgula, eu tenho um número inteiro. Quando eu tenho um número inteiro, ele é chamado de décimos. Então, vai ficar 2 décimos. A mesma coisa vai acontecer com esse daqui. Depois da vírgula, eu só tenho um número. Então, vai ficar 8 décimos. Certo? Então, a leitura certo? Vai ficar desse jeitinho que tá aqui. Deixa eu ver se dá para... Pronto. Ok? 2 centésimos, 5 centésimos, 13 centésimos, 2 décimos e 8 décimos.
certo? Lembrando, depois da vírgula, quando eu tenho um número, é chamado de décimos. Quando eu tenho dois números, é chamado de centésimos, tá bom? Não teve leitura do número inteiro, porque todos os números inteiros aqui são 0, tá certo? Muito bem, esta foi, né, nossa aula de hoje, os nossos exercícios, essa foi a nossa última questão. A aula fica por aqui. A tarefa de casa de vocês vai ser na FA, página 42, tá certo? Nossa próxima aula vai ser as correções das atividades que eu passei para vocês durante a semana, tá bom? Um beijo, um abraço e eu espero que vocês tenham entendido direitinho a aula de hoje, que hoje estava bem facinho, tá certo? Até a nossa próxima aula. Tchau!